Primeira carta aos Coríntios, no seu capítulo 5, no seu versículo 8, diz assim: Por isso celebramos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Se você tiver na sua frente um pão normal, pão francês na sua frente, grande, bonito, fofinho, e tiver do outro lado da bandeja um pão que não cresceu, um pão sem ar, aquele pão baixinho, xoxo, qual pão que você escolheria? A verdade é que, assim como a vida com Cristo, assim como a nossa vida como ser humano, como homens e mulheres, muitas das vezes nós queremos mostrar o pão cheio de fermento, o pão bonito, cheio, mas quando você passa a faca no meio dele e você abre, o que tem dentro é um monte de ar, um monte de nada e pouco miolo. Ao passo que o outro pão, feio de se ver, está cheio. Tudo que você está vendo ali, tem ali. Ele pode não ser de tão boa aparência quanto esse que foi feito com cheio de fermento e ficou grande e bonito. Mas aqui é uma fantasia. Você não sabe o que tem dentro, ou o que tem dentro não vale nada. Aqui é exatamente o que ele é. Ele não está escondendo nada de você. Está mostrando exatamente como ele é, a quantidade que ele tem e o que ele pode te oferecer. Aqui, um monte de beleza que atrai os olhos, e quando você morde, você não tem substância quando come. Aqui é só isso, mas é exatamente isso. É o que você espera, é o que você come, é o que você se alimenta. É o asmo. Qual dos dois você tem escolhido? Bom dia. Eu sou André Alves, seja bem-vindo a mais uma EBD online. Diante dessa pandemia, nós nos vemos na obrigação de estarmos afastados, por prudência, lógico, mas não diminuindo o nosso compromisso com a igreja, o nosso compromisso com Deus. Amém? Feche seus olhos, chame tua família nesse momento na tua casa. Se você está sozinho na tua casa e tem pessoas na sua casa e só você está assistindo essa EBD, tem alguma coisa errada. Então vai lá, catuca, incomoda, acorda e participe com a gente, ok? Feche seus olhos. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer por este dia, queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós, queremos te agradecer, Senhor, por nos proteger em meio a tanta dificuldade em todo o mundo. Queremos aqui também pedir pelas pessoas que foram acometidas de alguma doença, Senhor. Quero te pedir em nome de Jesus, opera milagres através dos médicos, opera milagre através da inteligência que o Senhor deu ao ser humano, para que haja uma cura, Senhor, para esse mal nesse mundo. Eu te peço em nome de Jesus que possamos cantar a vitória no final. É o que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos dar prosseguimento. Como você bem sabe, nós sempre iniciamos a nossa atividade com a participação de vocês. Na verdade, tem feito toda a diferença em nossos estudos, porque tem nos feito realmente caminhar. E fico feliz por isso. Feliz pelas perguntas que vieram da semana passada. Inclusive, nós tivemos uma participante que é de uma outra, que é da Nova Vida também, lá de Vila Isabel. Então, desde já, eu gostaria de agradecer a nossa irmã Eduarda,
nossa obreira Eduarda, né, nossa auxiliar Eduarda. Catarina, ministra de louvor. Nossa amada irmã Amanda. Obrigado, Amanda. Deixo aqui meu abraço ao nosso pastor Alexandre Gama e à Igreja de Vila Isabel. E o nosso querido ministro de louvor Leonardo, que fez um comentário muito bacana. E deixo aqui registrado o convite, né, eu respondi lá nos comentários, mas fiz um pedido para ele que ele trouxesse um pouco mais, que ele viesse num dia de semana, numa outra atividade que a gente está planejando, para ele poder comentar um pouco sobre o que ele falou. E com certeza nosso missionário Marcelo Gama, que está sempre participando também, né? Bom, vamos às perguntas. A primeira pergunta que está aqui nos comentários é do nosso missionário mesmo. Diácono, fale um pouco sobre os templos, suas destruições, suas reconstruções. Amado, esse assunto, eu não posso entrar nele agora porque eu vou perder a linha de raciocínio que a gente está planejando. E esse assunto que está também na minha programação é também uma sequência de aulas, porque com certeza vai haver aqui a destruição do segundo templo, no futuro, do tempo que nós estamos estudando, mas já houve, né, tem o período lá do templo móvel, tem toda a história dos templos, então cabe um estudo muito mais elaborado, muito mais profundo. Eu não vou aqui, já que o senhor deu essa deixa para mim, eu não vou aqui desperdiçar um assunto tão profundo e gostoso de estudar do templo. Então, assim como eu já sei que eu tenho um assunto pendente contigo, você já pediu para me trazer um outro assunto também, que é uma sequência de atividade, de aula, de troca, e essa vai ficar sendo mais uma. O senhor está sempre me pegando pelo pé, fica complicado. Ficou complicado, mas eu te agradeço. E creio que foi confirmação de Deus esse teu pedido, porque é uma sequência de estudos também que está sendo preparada para a gente estar trazendo num futuro, assim que aprove a Deus. A próxima participante é a Eduarda, e ela faz menção da aula passada, perguntando o seguinte: por que no versículo 22, versículo 22 de onde, Eduarda? Capítulo 4, será? Exatamente. Porque no versículo 22 fala que o milagre ocorreu com um homem com mais de 40 anos. Como se a partir dos 40 anos fosse algo impensável de ser tratado. Bom, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa deixar claro, que eu já ouvi em pregações algumas situações assim, é que ele não estava lá há 40 anos, tá? Ele não ficava ali há 40 anos, não era colocado lá há 40 anos. A Bíblia não relata quanto tempo aquilo estava acontecendo. Podia ser há pouco tempo, podiam estar levando ele ali sei lá, um mês, não sei, tá? A palavra de Deus não relata isso. O que a palavra de Deus diz, como a Duda bem colocou, é que ele já tinha mais de 40 anos de idade, era a idade dele, já passava dos 40, ok? E aí você quer saber o porquê dessa menção, né? Dele ter mais de 40 anos, e, enfim, e se tem alguma coisa especial pelo fato de ele ter 40 anos. A gente conhece, a gente sabe que os milagres aconteciam, o próprio tanque de Betesda, né, conta a história de um anjo, que não era um anjo de Deus, que mexia as águas e quem pulasse lá primeiro era curado, etc. Enfim, existem milagres, mas na cultura judaica poderiam haver milagres, mas não com coxo. E de nascença pior ainda. Então, isso é uma lenda judaica, mas na cultura judaica poderia acontecer qualquer tipo de milagre,
mas não tinha milagre ninguém era munido do Espírito Santo a ponto de curar um coxo. Sendo ele ainda com essa idade toda, e isso se tornou muito notório ali naquele momento por conta disso, e só por conta disso. Esclareci? Certinho? A próxima participante aqui é a nossa amiga Amanda da Silva. Ela fez um testamento aqui. Amanda, o assunto que você trouxe foi muito legal, tá? Quero te agradecer por essa pergunta. Eu vou ler a pergunta da Amanda por partes, porque tem mais de uma pergunta, tá? Felipe, os levitas hoje são considerados os diáconos ou outras nomenclaturas que são usadas em outras denominações? O capitão seria, por exemplo, o decano, líder dos diáconos? Vamos parar aqui, depois eu continuo. Vamos pegar nesse assunto aqui em relação aos levitas. Amanda, essa primeira parte da sua pergunta me remete a um assunto que é até um pouco desconfortável de falar, mas eu vou te propor uma alegoria, ok? Eu digo assim para você: lá vai ele, andando, ele parou, bebeu água, andou, ele parou, ele comeu, ele foi embora. De quem eu estou falando? Eu posso estar falando de um primo que eu vi passando, eu posso estar falando de um cachorro que está passando, posso estar falando de um gato que está passando. E o fato desses três personagens que eu citei andar, parar, beber e comer e ir embora não significa que eles são as mesmas coisas. Deu para entender? Os três andam, os três bebem, os três comem. Chamar as pessoas hoje de levita eu acho muito complicado e equivocado. Se eu chego para Amanda e digo: Amanda, você será responsável pelo projeto AFA. E eu digo para Amanda, a partir de hoje, você, seus filhos, os filhos dos seus filhos serão responsáveis pelo projeto AFA. E aí entra a nossa decana Patrícia e resolve querer ajudar no projeto AFA. Qual foi a ordem que eu deixei estabelecida? É que a Amanda, os filhos da Amanda, os filhos dos filhos da Amanda seriam responsáveis pelo projeto AFA. Se a Patrícia resolve fazer um projeto parecido, digamos assim, problema nenhum nisso. Mas eu não posso dizer que a Patrícia tem um sangue da Amanda. Eu não posso chamar você, Amanda, por mais que você trabalhe na igreja, de levita. Porque levita é uma tribo de geração sanguínea. É de sangue, são descendentes de Arão. Entendeu? Então eu não posso ser chamado de levita, eu não sou parente de Arão. Ou sou parente de Arão. Então a gente precisa ter cuidado. Claro que na prática nós vemos semelhanças, lógico, nós somos obreiros da casa de Deus, assim como os levitas também eram. Mas trazer a tribo de Levi a isso de ser obreiro dentro de uma igreja, ou ser diácono dentro de uma igreja, não tem como. Levita é muito mais do que isso. Nós falamos em algumas aulas passadas sobre a reconstrução do templo. Eles reuniram, refizeram o sinédrio para instituir o sumo sacerdote da tribo descendente de Arão. Essa ligação sanguínea permanece até hoje.
ok? Lá, entre os judeus, eles têm categorias, eles têm divisão e eles levam isso muito a sério. E a gente não pode pegar isso e brincar com isso. A gente precisa ter cuidado, é bonito de falar, é legal da gente ser chamado de levita comparando aos levitas realmente, mas a gente pode falar isso de uma forma carinhosa, de uma forma poética, uma licença poética ser chamado de levita, mas você dizer de forma categórica que uma pessoa é levita, aqui no Brasil, uma igreja aqui no Brasil, ser levita, então para que fique bem claro, é complicado, tá? Na minha opinião. Então não se compara não, as únicas comparações que a gente pode colocar aqui são comparações práticas. Nós trabalhamos também, a gente a gente abre igreja, sabe? Às vezes nós somos responsáveis pela liturgia, assim como os levitas o faziam da mesma forma. Dentro dos judeus, para você ter noção, nós temos dentro da tradição judaica, tá? Os de Israel, tem o Leviim, que é da tribo de Levi, e nós temos os Coani, descendente de Arão, direto descendente de Arão, descendente sanguíneo de Arão. Então, se eles preservam isso até hoje, é porque alguma importância tem. Tudo bem? Então, chamar a pessoa de levita, é chamar a pessoa de descendente de Arão, de descendente de Levi. Então, a gente precisa ter esse cuidado e saber quando a gente fala. Tudo bem? Eu não sei se eu aqui respondi o que você perguntou, mas eu acho que o recado está bem claro para todos nós. Né? Eu chamava muito as pessoas de levita e hoje eu tenho esse cuidado. Eu sei que tem muito que aprender ainda em relação a isso, mas eu sei que levita era uma tribo. E a gente precisa, acho que talvez, respeitar um pouco mais isso. Ok? Está respondido? Vamos à segunda parte da sua pergunta. Ah, tá. O capitão seria, por exemplo, o decano, né, como se fosse o líder do diácono, não pela mesma situação como eu coloquei para você aqui, não seria. Terceira parte da sua pergunta. Os saduceus tinham essa aversão à religiosidade por ser uma forma imposta? Não. Teria alguma passagem que eu poderia achar essa resposta de uma forma mais clara? Então, como a gente leu na semana passada, como os saduceus eram. Os saduceus só eram aquilo ali. Os saduceus eles eram políticos, eles não estavam nem aí para a religião. Então, essa relação com religião, não é que eles eram aversos. Eles eram aversos porque, como a Duda colocou, eles eram aversos porque eles perderiam poder de influência política. Então, com o evangelho crescendo, num povo essencialmente religioso, eles perderiam poder, perderiam influência. Então, a aversão deles, eles não queriam saber de nada, eles queriam saber de estar no poder. Eles tinham relacionamento com Roma e queria estar ali no poder o tempo todo, colocava um líder, que era o sumo sacerdote, que deveria ser um líder religioso, mas a gente percebe pela história que ia sempre contra, justamente por isso. Eles queriam saber de poder, ok? É isso, né? Acho que está respondida, Amanda. Obrigado, Amanda. Muito legal as tuas perguntas, tá? Sempre que puder participar, fica à vontade. Aqui também é a sua casa, você sabe disso, né? Vamos ao próximo. Quem deixou também aqui a mensagem para nós foi a Michele. Michele Vidal. Legal, deixou um comentário aqui, um testemunho de um rapaz, né, de um jovem. Quem quiser tem que entrar na aula passada para poder ler, tá? Não vou ler aqui não. Aqui é o comentário que a pergunta fez, um comentário que a Eduarda fez, que é isso aí mesmo. Por isso que falei que poderiam estar atemorizados, sabiam que se falasse da ressurreição,
poderiam perder poder sobre o povo. Exatamente, Eduarda. Exatamente, é isso aí mesmo. Fabiola, vamos lá, a pergunta da Fabiola que é a próxima aqui. Qual era a função dos anciãos? Quem eram e qual era a sua importância e quais suas correlações com os dias de hoje? Eu não tenho muito o que dizer sobre isso, Fabiola. Eu acho que a nossa cultura nos atrapalha a entender o que é um ancião. A nossa cultura brasileira, quando países como Israel, por exemplo, que valoriza muito a educação, muito, Israel foi o primeiro país na história da humanidade a extinguir índice de analfabetismo, né, a educar os seus, mas o ancião ele não tinha função, o ancião ele tinha influência. Os anciãos eram sábios que poderiam ser sacerdotes, poderiam ou não necessariamente, mas eram pessoas com mais de 30 e que tinham sabedoria e que ensinavam, que sentavam na cadeira de Moisés, como o irmão Leonardo colocou, para ensinar. Então eles eram sábios. A influência que eles tinham é simplesmente por serem sábios. Ok? Quem eram esses mesmos. Função, não tinha uma função específica. Eles podiam ensinar, eles podiam ser, como eu falei aqui agora, e eram respeitados por serem sábios, tá? E o comentário que eu fiz agora sobre a nossa educação foi sobre a sua última linha da pergunta. Quais as correlações com os dias de hoje? No seu país, quem é ancião? Cita aí, digita aí para mim uns 3, 4 anciões do Brasil, contemporâneo. E vocês outros podem fazer essa atividade também. Na verdade, nós não consideramos, nós não procuramos, talvez uma pequena parcela, por exemplo, que curte aí a filosofia, a literatura, alguma coisa nesse sentido, e vai procurar e ouvir alguém sábio, de mais sabedoria, com mais tempo de vida e que seja influente. Na nossa cabeça, ancião é um velho que talvez não tenha tanto valor assim. Então, eu acho que a sua pergunta reflete o nosso modo de olhar para os anciãos. Está respondido? Espero que sim. O Leonardo aqui, o comentário que o Leonardo fez. Para ajudar sobre o templo, Leonardo, eu quero você comigo, Leonardo. Você não vai correr de mim. A gente vai falar sobre isso. Amanda foi, Eduarda foi, Catarina. Se o ancião seria o guardião, a Eduarda perguntou, né? Mas não, Eduarda, não tem nada a ver com ser guardião, não, tá? Bom, vamos prosseguir. E eu quero deixar aqui... Vamos lá. Nós paramos no versículo 23, não é isso? Eu não vou me deter aqui nos outros versículos. Eu acho que eu já vou para o capítulo 5. Nós estamos no livro de Atos, para quem não está acompanhando desde o início. A gente está trazendo Atos, tentando passar um pente fino, mais ou menos, em Atos, e pegando algumas curiosidades que possam fugir ao nosso conhecimento, ou não. Bom, a gente parou quando Pedro e João foram presos, e aí foram soltos, ele conta uma história para todo mundo, o que aconteceu, fazem uma oração para Deus, né, nesse capítulo 4, fala das grandezas de Deus. No capítulo 4 ainda conta que a igreja crescia, né? Fala da unidade da igreja. No versículo 32 fala, ó, da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Aqui está mostrando que eles estavam tão cheios do Espírito Santo, tão esperançosos sabe, perto de tudo aquilo que tinha acontecido, e eles mergulharam de cabeça mesmo. A igreja aqui ela está nascendo,
a primeira igreja aqui, né? E tudo lhes era comum. Então, as pessoas dividiam tudo que tinham, mesmo, dividiam tudo que tinham. As pessoas que tinham mais posses vendiam os terrenos e quem não tinha chegava como chegava. E aí eles citam aqui duas pessoas que tentaram enganar Deus e morreram. Né? Isso aqui eu acho que não cabe. Se vocês quiserem algum comentário em relação a isso, eu faço, deixa aí escrito. Mas eu acho que está muito claro que é Ananias e Safira, né? Que vende um terreno, sei lá, como no dia de hoje, vende um terreno a 100 mil reais e diz que foi 80 e segura um pedaço do dinheiro. Entraram em acordo os dois, morre um, chega perto dos apóstolos e morre, depois chega a outra, morre também. Comida de verme na hora. E aí versículo, estamos no capítulo 5, tá? Versículo 12, falava dos sinais, prodígios que acontecia. Crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto os homens quanto as mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Eles criam na cura, até estavam tão cheios de Espírito Santo que realmente milagres aconteciam. Aí vem uma nova prisão dos apóstolos, mesma situação. Já falei que eu não queria que vocês falassem nesse nome. É o que acontece aqui, né? Eles são presos, os anjos vão lá e tiram eles de lá sem abrir uma porta. Aí quando foram buscar, eles já não estavam mais lá, não entenderam por quê. Quando foi ver, eles estavam no templo. Tá, e quando prendem ele de novo, eles testemunham, né, sobre o que Deus fez, sobre o que Deus faz, sobre o que Deus é. Chega no versículo 33, diz assim: eles, porém, ouvindo isso, enfureceram-se e queriam matá-los. Já queriam matar a quem eles prenderam. E aí eu quero aqui também abrir um parênteses. Diz assim o versículo 34. Mas levantando-se no sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. Eu já vi muitos comentários e pregações das pessoas falando de fariseu como se fariseu fosse o inimigo. Como se fariseu fosse inimigo de Deus, e fariseu fariseu é quem não presta, e quando você quer ridicularizar um crente, você é um fariseu, não é verdade? E aí, Amanda, eu trago a tua pergunta, você perguntou se a gente podia comparar os diáconos com levita. Não, mas a gente pode comparar, a gente pode ser comparado, nós, aos fariseus. Porque os fariseus nada mais são do que os estudiosos da lei. O que a gente faz hoje é a mesma coisa que os fariseus faziam naquele tempo. Então, se é para comparar, se é para ter uma comparação mais próxima do que nós somos, fariseus. Tá ok? Você pode perceber o seguinte, existem classes, né, dentro dos judeus. Fariseus, saduceus, publicanos, essênios, zelotes, né? Por exemplo, os escribas eram fariseus, anciões também podiam ser fariseus. Os zelotes é uma ramificação, segundo os estudos do meu tutor, saído dos fariseus também. E também tem um significado da palavra fariseu que significa perushim, que é segregado, separado, ou seja, eles são os religiosos, assim como nós somos. Eles, os fariseus, é que creem em ressurreição, que creem que a vitória está no céu, que creem em tudo isso, são os fariseus. Então, encarar fariseu como inimigo
seria como encarar a nós como inimigos também. Porque nós somos hoje os religiosos. E se você for perceber nas Escrituras, os fariseus são os mais citados. É onde Jesus estava, chamando a atenção dos fariseus. E assim é com a gente hoje. Nós estamos próximos de Cristo hoje. E Jesus vive nos chamando a atenção, porque a gente erra, a gente peca, a gente vacila, a gente erra o alvo várias vezes. E Jesus está ali nos chamando a atenção, porque nós cremos no que eles criam. Também nós cremos na ressurreição, nós cremos que o final dessa vida, existe uma vida eterna depois dessa aqui. Então, se fosse para comparar diácono com capitão, é mais fácil compararmos a nós com os fariseus, nós obreiros da igreja, que somos hoje os religiosos da igreja. Né? Eu saí um pouco de onde eu queria entrar, eu vou tentar voltar, eu quis apenas trazer esse parênteses para falar sobre Gamaliel, por exemplo. E aí olha o que Gamaliel fez, né? Olha o que esse fariseu fez. Gamaliel, como vocês sabem, neto de Léo, a primeira escola lá, a gente já falou sobre isso. E aí quando estavam pensando em matar, versículo 34, mas levantando-se no Sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar-os por um pouco. Versículo 35. E lhe disse: Israelitas, atentei bem no que ides fazer a esses homens, porque antes desses se levantou Teudas, insinuando ser alguma coisa, o qual se agregaram cerca de 400 homens, mas foi morto, e todos quanto lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Eu quero parar um pouquinho aqui, queria que você me dissesse aí quem é esse tal de Teudas. Alguém sabe dizer? Vamos lá. Bom, para quem procurou alguma coisa de Teudas em alguma literatura, eu acho difícil, eu acho que não tem. Tá? Existe um estudo do Flávio Josefo que fala de um Teudas, que conta a história mais ou menos como essa aqui. Diz que Teudas foi um revolucionário, enfim, né, tinha um pensamento messiânico no início, mas ele falou que também ia abrir o Rio Jordão, ia fazer as águas do Rio Jordão parar, e acabou que ele não fez isso porque ele morreu antes. Mas essa história que eu acabei de sintetizar aqui é narrada por literaturas do Flávio Josefo, antigas, mas a data que ele coloca não bate com o que aconteceu, porque a gente está falando, aqui na Bíblia, a gente está falando do ano 31 depois de Cristo, né? E aqui Gamaliel está falando de algo que já aconteceu. Flávio Josefo ele conta essa história como se fosse no ano 46. Então, é algo que aqui não teria acontecido ainda. Então, das duas, uma. Ou Flávio Josefo errou a data ao escrever, ou ele está falando de um outro Teudas. Mas ele também fala do outro cara aqui, né? Tem um outro aqui que Gamaliel cita, versículo 37. Depois desse, levantou-se Judas, o galileu, no dia do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. E desse Judas Galileu aqui, alguém tem alguma coisa? Aí bate o que nosso querido Flávio Josefo trouxe, escreveu, deixou para nós. Né? Ele também fala que Judas Galileu, também chamado de Judas de Gamala, foi um líder de uma revolta, citado como teria sido na primeira década, muitos defendem que foi no ano 6º, e aí fala antes da chegada de Roma, essa coisa de Roma chegando ainda, a Judéia pertencia à Síria.
Então a Síria era que dominava a Judéia e essa revolta foi contra esse movimento, porque Roma queria fazer um censo, alguma coisa nesse sentido, e esse Judas Galileu, ou Judas de Gamala, também foi um revolucionário aí que deu em nada. Esses são esses dois aqui que Gamaliel cita para que as pessoas que estavam ali ouvindo ele tomassem cuidado com o que iam fazer com o povo de Deus. E ele prossegue no versículo 38. Agora vos digo, dai de mão a esses homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los. Isso é lindo demais. E veio de um fariseu, como a gente colocou aqui agora. Esse conselho para evitar aqui uma injustiça. Gamaliel era respeitadíssimo e com certeza que ele se demonstra justo diante do que ele viu ali, diante do que aconteceu. Foram açoitados, foram soltos, regozijaram por isso. Versículo 42 aqui para encerrar o capítulo. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar o Jesus Cristo. Maravilhoso. Capítulo 6. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número de discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Aqui, como vocês já sabem, é a instituição do diaconato, né? Por causa dessa questão. Eu queria falar um pouco sobre isso aqui. Por que chegou a esse ponto de haver murmuração num povo que estava crescendo em número, era unânime, o coração era um só, como a própria palavra cita, a gente leu aqui anteriormente, crescia em números, cada vez mais e mais pessoas estavam ali com o povo de Deus, o povo era bem visto, nem todos aceitavam a Cristo, mas considerava, simpatizava, digamos assim, com tudo aquilo que estava acontecendo ali. Da ascensão de Cristo até o martírio de Estevão, que a gente vai chegar já já, hoje não, mas a gente vai chegar logo, a gente vai começar a pegar Paulo e andar com ele, mas da ascensão de Cristo até o martírio de Estevão, esse povo eles adotaram uma forma de viver que é comparado ao comunismo mesmo. Ao comunismo. Tudo era de todos, tudo era dividido para todos. Viviam de forma... e doando tudo que tinham, vendiam. Certamente não havia experiência, eles estavam entendendo ainda o que estava acontecendo ali. Estavam muito empolgados, impactados com tudo que Cristo fez, mas levando as coisas ainda muito na empolgação e na pouca experiência. Digo isso na questão de coordenar tudo aquilo que estava acontecendo, que era grandioso, era lindo, mas era difícil coordenar. Então eles viviam numa forma de comunismo, praticamente. Então você tinha, como existe em qualquer lugar, como existe em todo lugar, vocês tinham pessoas ricas, com muitas posses, que vendiam tudo que tinha para distribuir a todos. Ora, numa situação dessa, e não é preciso ser nenhum gênio para entender, que todo mundo que tinha necessidade estava ali. Todo mundo que precisava. Claro que muitas pessoas se converteram, a gente chegou no número, chegou a 5.000 homens e mulheres, enfim. Mas certamente a gente sabe que Jesus era uma pessoa simples, andava com os simples, né? E com certeza a maioria desse povo aqui era um povo simples. Então, certamente tinha muito mais pessoas sem posses do que pessoas de posses. Então você imagina uma situação onde, com poucos ricos vendendo o que tinha e muitos pobres chegando sem nada, sem ter o que dividir. Então chegou um momento que aqui a igreja estava quase indo à falência, porque não tinha como coordenar tudo aquilo. Então eu só estou trazendo essa explicação para vocês entenderem o porquê da murmuração. Um dia desse, o nosso missionário
pregou, né? Eles brigavam por causa de comida. É basicamente isso. Basicamente isso. Mas muito além disso, a distribuição diária era algo importante, comer era importante, vestir era importante. Então você imagina um povo crescendo, uma religião crescendo de uma forma exponencial, com as pessoas se aproximando, se aproximando, se aproximando, se aproximando, e chega a hora que o dinheiro acabou. Começou a aparecer muito dinheiro de uma forma muito rápida, e dessa mesma forma o dinheiro foi diminuindo. Então aqui, quando a gente lê esse capítulo 6, dessa murmuração, existe um contexto maior em cima do que está aqui. E é exatamente isso que eu falei para vocês. Vamos lá. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servirmos às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, os quais encarregaremos deste serviço. E aí vocês já sabem, houve ali a escolha e Filipe está lá. Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Estevão também está aqui. E aí está instituído o diaconato. Bom, a gente vai parar por aqui porque logo a gente está chegando no martírio de Estevão. É onde Paulo aparece a primeira vez e a gente vai começar a caminhar a partir daqui. Quero agradecer a presença de todos vocês, a participação. Eu espero que haja pergunta, assim como houve na semana passada. Obrigado àqueles que perguntaram. Novamente, eu não trouxe 100% das informações de propósito para que haja essas perguntas de vocês. É uma provocação que eu faço. E às vezes porque eu não sei também. Aí vou estudar, vocês me fazem estudar para poder trazer a informação correta para vocês. Ok? Quero deixar aqui o meu abraço ao meu missionário Marcelo Gama, agradecendo pela confiança e espero vê-los na semana que vem. Um feliz Dia das Mães para todos. Se vocês puderem estar com as suas mães, abrace bastante, curta bastante suas mães. Para quem aí precisa de mais cuidado no decorrer dessa pandemia, cuidado. Às vezes a distância também demonstra amor. É o cuidado que você tem com a sua mãe. E vamos em frente. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.